guys, welcome to one more class in my channel. Na aula de hoje a gente vai ver sobre a second conditional ou a segunda condicional em inglês, que a gente usa para falar de situações irreais que podem acontecer no presente ou no futuro. Então a gente pode começar aqui com esse primeiro contexto. If I had $1 million, I would buy a new car. O que a gente tem aqui? A gente tem duas frases, certo? If I had $1 million, vírgula, I would buy a new car. Nessa primeira frase, a gente tem um contexto, uma situação que é irreal. Eu não tenho $1 milhão agora, infelizmente. Mas, se eu tivesse, eu compraria um carro novo. Para falar dessa second conditional, a gente precisa de um resultado que é irreal, ele é hipotético, ele é muito difícil de acontecer. E um contexto, uma condição para esse resultado acontecer que também não é real. Eu não tenho $1 milhão. Então, o resultado não acontece porque a condição para esse resultado também não é satisfeita nesse caso. Então, a gente não tem a primeira frase, eu não tenho $1 milhão, muito menos um carro novo agora, certo? Outro exemplo para vocês. If I had wings, you know, wings, I would fly up the stars. Então, se eu tivesse asas, eu voaria até as estrelas. Se eu tivesse asas, é uma condição irreal. I would fly up the stars. Também não tem como eu voar até as estrelas. Então, é uma condição que só seria satisfeita se a primeira, que é se eu tivesse asas, fosse real. Mas como essa daqui não é real, como o contexto não é real, o resultado também não vai ser real. Então, qual que é o padrão aqui? Na second conditional em inglês, a gente vai ter na condition, que é o contexto desse resultado que a gente vai ter nessa situação hipotética, a gente precisa do if e do simple past, que é aquela segunda coluna dos verbos que a gente tem naquela tabelinha dos verbos, certo? Ou o verbo com o ed no final, se ele for regular. Beleza, a gente já fez o contexto. Como é que a gente faz o resultado desse contexto? A gente precisa do would e o verbo na forma básica dele. Por exemplo, nessa sentença, if I had a car, I would drive to work. Se eu tivesse um carro, eu dirigiria até o meu trabalho. Outro exemplo para vocês. If I were the leader of this country, I would make many changes. A gente também tem outro padrão para conditional, que é quando a gente troca o resultado de lugar com a condição, com o contexto. Então a gente começa a frase já falando do resultado, o que aconteceria se. Por exemplo, I would drive to work if I had a car. Ou I would make many changes if I were the leader of this country. Qual é a diferença quando a gente faz essa mudança? Quando a gente começa com if, mais o past simple, e depois vem o would, que a gente vê que a gente tem duas sentenças diferentes, né? A gente tem aqui o contexto com a if mais o past simple, e a gente tem aqui o resultado com o would e o verbo no infinitivo. Quando a gente começa com o if, depois do if, depois de toda a sentença do if, que a gente tem sujeito, verbo, objeto, e aí a gente vai começar a sentença do would, a gente precisa de uma vírgula, tá bom? Agora, se a gente começa direto com would, por exemplo, I would make many changes if I were the leader of this country, a gente não precisa de vírgula. Importante, vocês notaram que eu falei if I were the leader of this country? É importante falar que quando a gente está estudando past simple, a gente aprende que a gente tem duas formas do verbo to be. A gente tem was e were. O were a gente usa basicamente para o plural e o was a gente usa para I, he, she, it. Quando a gente está falando de situações hipotéticas no presente e no futuro, que são irreais, a possibilidade delas acontecerem são muito baixas, a gente precisa usar como forma do verbo to be o were. Então, para todos os pronomes I were, you were, we were, she were, he were, it were, na second conditional, todos os pronomes vão vir com o were, se a gente for usar o verbo to be para dar uma contextualização. Na parte do with, se a gente quer dizer alguma coisa com o verbo to be, esse verbo to be vai ser o were, sempre. Então a forma seria basicamente if, past simple, ou were, se a gente for usar o verbo to be. E no resultado, sujeito, would e o verbo no infinitivo.
Um exemplo na negativa pra gente ver como fica. Mara wouldn't know what to do if her parents didn't help her. Quando a gente tem o if, a gente tem que usar o past simple. Se a gente quer usar o negativo, a gente usa o auxiliar do past simple, que é o did. Ah, e como que eu faço perguntas com situações irreais? What would you do if I offered you $1 million? O que você faria se eu te oferecesse $1 milhão? Como que a gente faz isso? Para acrescentar a pergunta de uma situação irreal, situação hipotética no presente ou no futuro, a gente modifica de lugar o would e o sujeito. Na sentença onde a gente tem o resultado, a gente faz essa inversão sujeito-verbo. Então, por exemplo, if I offered you $1 million, would you swim across a river full of crocodiles? Would you? Ou a gente invertendo, would you swim on a river full of crocodiles if I offered you $1 million? Então, a gente modifica o would e o sujeito para fazer a pergunta na second conditional. Guys, that's all for the second conditional. I hope you liked this video lesson. If you like it, please click on like button, write a comment here. Try to write a sentence using the hypothetical situation here below in the comments. Share this lesson with a friend, and I hope you are doing great with your English students. See you soon. Thank you.